Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e eu vou ajudar você a não passar por um momento muito chato na sua vida, que é gastar com o jogo e simplesmente não conseguir rodar no seu PC. Eu trouxe para vocês alguns testes aqui em Shadow of the Tomb Raider para saber se as especificações mínimas são reais, se você vai conseguir rodar o jogo no seu PC. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Shadow of the Tomb Raider foi lançado e todo mundo só quer saber de outra coisa que não é a história do jogo. Todo mundo quer saber do Ray Tracing. A Lara Croft acabou virando a garota propaganda do Ray Tracing que foi mostrado no lançamento das RTX Série 20. Mas ela não está disponível ainda. Esse recurso não está disponível para você utilizar na sua RTX que você comprou antecipadamente por uma pechincha. Então nós nos resumimos aqui a fazer testes de desempenho com os hardwares que nós temos hoje, para saber se esse jogo é capaz de rodar na sua máquina. Eu testei aqui configurações mais modestas e configurações mais top, para a gente ter uma noção de geral de desempenho, desde as máquinas mais modestas até uma máquina mais poderosa. Eu trouxe os testes na minha bancada com o Ryzen 5 2600X, com Cooler Box Spire numa Taichi X370 da ASRock, 16 GB de memória Ballistics 2400 MHz, então uma frequência mais acessível para o pessoal, uma fonte GX 750 da Cooler Master, um SSD de 240 GB HyperX Savage e um HD de 1 TB. Esqueci de alguma coisa? E para os testes eu utilizei aqui 3 placas de vídeo. Eu utilizei a GTX 1050 modelo de 2 GB, eu utilizei a GTX 1060 modelo de 6 GB e a GTX 1070 Ti. Então, como eu disse, são 3 setups que eu montei. Um setup mais de entrada, um setup intermediário, um setup mid e um setup mais top aí com uma GTX 1070 Ti. Todos os testes foram feitos em estoque, eu não fiz overclock nem em memória, nem em placa de vídeo e nem em CPU. Mas eu fiz um ajuste no CPU que eu vou mostrar para vocês durante esses testes, para que justamente nós tenhamos uma visão mais realista de uma máquina de entrada ao invés de um Ryzen 5 2600X com 6 cores e 12 threads. Mas os testes foram feitos todos em estoque e eu utilizei os presets do jogo, então você não precisa fazer nenhum tipo de ajuste, basta você utilizar. Quando eu falo que o preset é low, médio, high ou ultra, é exatamente os presets que estão no jogo sem nenhum tipo de ajuste. Eu notei que existe sim uma fidelidade, né? Então os pontos que são utilizados ali para o benchmark reproduzem bem a experiência que eu tive em jogo até o momento. Claro, não zerei o jogo ainda para experimentar todos os cenários, mas são 3 amostras interessantes de cenários, como nós tínhamos aí em Rise of the Tomb Raider. A primeira observação importante que eu tenho para fazer antes de qualquer tipo de teste, antes de mostrar resultados para vocês é: utilize DirectX 12. Sim, finalmente parece que nós temos um jogo onde DirectX 12 faz a diferença. Você duvida? Então dá uma olhada. Nos testes vocês estão vendo aí a performance da GTX 1060 de 6 GB em DirectX 11 e DirectX 12. Então vocês conseguem notar ali que o desempenho fica bem próximo. E claro, se você não estiver monitorando, se a gente não monitorar lado a lado e não perceber ali as sutilezas ou as travadinhas, as quedas de desempenho, vocês provavelmente não achariam uma grande diferença no resultado final. Você consegue ver ali que nós temos uma grande alteração nos frames mínimos, nas quedas, em 1%. Nós temos ali um frame time ruim, nós temos algumas engasgadas e aquilo aparenta ser um gargalo de API. Sim, um outro tipo de gargalo. Afinal, quando você passa para DirectX 12, o CPU tem uma carga bem distribuída, então nós vemos os 6 cores, 12 threads ali do Ryzen 5 2600X funcionando muito bem. Ele parece muito bem utilizado e nós não vemos aquelas engasgadas que nós vemos em DirectX 11, principalmente nos momentos de queda, quando existem muitos elementos na tela. Então, quando existe muita informação sendo trocada entre CPU e GPU, o DirectX 12 se sai muito melhor. Eu testei aqui tanto em médio quanto em ultra. Então eu testei no Ultra e no Médio porque são as configurações ali que fariam mais sentido. No Ultra nós conseguimos uma média ali próxima dos 55 FPS, mas não os 60 FPS que nós gostaríamos. Se você não se importa em jogar abaixo dos 60 FPS no Ultra, você consegue jogar com a GTX 1060 com tudo no máximo perto dos 60 FPS. Ou você pode travar em 30 FPS e ter uma experiência bem sólida.
Para você conseguir os 60 FPS estáveis, você vai ter que diminuir a qualidade gráfica. Então vocês estão vendo ali que num preset médio, num preset alto, num preset mais baixo, tirando um pouco a carga da GPU, você consegue um desempenho muito bom. Então nós temos ali uma média perto dos 60 FPS. E além de ter uma média acima dos 60 FPS, nós temos umas mínimas bem equilibradas, utilizando o DirectX 12 e um preset mais equilibrado para GTX 1060. É interessante notar que logo de saída, mesmo com uma GTX 1060, que é uma placa intermediária aí na casa dos R$1.200, R$1.300, a gente já consegue um ótimo desempenho com tudo no máximo, mas a taxa de FPS fica um pouco abaixo dos 60. Você tirando um pouco a carga gráfica, garanto para você que dificilmente você vai notar o impacto que tem no visual. O visual do game é realmente muito bacana, ficou lindo o jogo, e mesmo você colocando em alto, em médio, apesar de você perder um pouco de qualidade gráfica, eu garanto para você que a experiência vai ser muito boa. Eu posso dizer isso porque eu joguei, vocês veem aí os gameplays, e como eu disse, além de reproduzir bem, né, o benchmark reproduzir bem, você vê que ali durante o jogo mesmo, né, no gameplay, você sente a mesma fluidez, os momentos de queda eles são raros, eles não são bruscos, né, então você não sente aquelas enroscadas, aquelas engasgadas. Então é bem tranquilo para jogar com uma GTX 1060. Partindo aqui para a GTX 1070 Ti completamente overkill para Full HD. Mas a boa notícia é que o Ryzen 5 2600X conseguiu acompanhar tranquilamente a GTX 1070 Ti. Isso em DirectX 12, isso é bem interessante, como eu disse para vocês. A gente percebe a diferença de DirectX 11 para DirectX 12, mesmo na GTX 1060, onde um gargalo, ou seja, onde a carga está mais em cima da GPU, mas na GTX 1070 Ti, onde a gente tem uma taxa de FPS mais alta, além dos 60 FPS com tudo no máximo, além do processador conseguir empurrar, eles conseguirem instruir, né, tudo isso de FPS, a gente tem uma fluidez muito bacana, uma utilização bem legal de CPU e de GPU e uma estabilidade no gameplay. Mas principalmente aqui é onde nós vemos a diferença de desempenho entre DirectX 11 e DirectX 12. Você percebe ali que tanto no gameplay, quanto no benchmark, quanto no resultado final, é bem notável a diferença. Então nós temos uma diferença ali na casa dos 20 FPS. É muita coisa, é muita coisa. A diferença entre você jogar muito mal e você jogar muito bem. Claro que para Full HD essa combinação é bem difícil de acontecer, uma GTX 1070 Ti e um Ryzen 5 2600X. Eu não achei necessário chegar nem perto da GTX 1080 Ti, porque não é um jogo para 144 Hz. Mas futuramente nós vamos trazer testes aqui com a GTX 1080 Ti e com os processadores para a gente ver até onde vai. Continuando no foco aqui com as GPUs, GTX 1070 Ti para 2560 por 1080 para ultra wide ou uma GTX 1070 você consegue tranquilamente utilizando os presets ou fazendo ajustes manuais. Vocês veem ali que o desempenho ficou bem sólido em DirectX 12 com o Ryzen 5 2600X no Ultra, e mais do que isso, para você conseguir resoluções mais altas como 2.5K, basta você fazer alguns ajustes manuais, mexer, brincar um pouco com os detalhes para que você consiga uma fluidez e consiga ali um equilíbrio entre a qualidade visual e o desempenho que você busca. Legal, muito bacana uma GTX 1070 Ti com Ryzen 5 2600X, Robson, mas eu não tenho essa combinação e não tenho dinheiro para comprar essa combinação. Eu estou aqui com meu PCzinho básico, um quad-core, com uma plaquinha de entrada. Eu fiz os testes também com a GTX 1050, isso foi bem resumindo para vocês, né? Foi bem mais fácil de fazer porque simplesmente não dá para jogar no Ultra, e eu tentei. A GTX 1050 encontra seu limite ali no Full HD no mínimo, não dá para você rodar nem no médio nem no alto, tem que rodar com tudo no mínimo e ainda assim você não consegue os 60 FPS. A experiência realmente não é muito agradável, mesmo você utilizando um processador como o Ryzen 5 2600X, não vai fazer diferença porque a limitação será a sua GPU. Então eu fiz os testes ali e encontrei o equilíbrio em 900p, 1600 por 900 a resolução, com tudo no mínimo, para a gente conseguir finalmente os 60 FPS de média. A gente tem algumas quedas ali na mínima de 1%, claro, mas não são, como eu disse para vocês, tão bruscas, algo a ponto de atrapalhar o jogo. Se você quiser ainda jogar em Full HD, com tudo no mínimo, você consegue equilibrar nos 30 FPS, travar nos 30 FPS e com isso ganhar espaço para adicionar alguns detalhes visuais. Então você consegue melhorar um pouco a qualidade travando nos 30 FPS.
Claro, quem prefere os 60 FPS não vai ficar muito contente, mas pelo menos você não vai precisar investir numa GPU nova. Com a sua GTX 1050 dá para jogar. A gente vê ali que também a limitação dos 2 GB desse modelo da GTX 1050 encontra ali o seu limite, né? Porque nós vemos ali a utilização total de GPU, da memória, da VRAM e roubando um pouquinho mais do sistema, compartilhando, o que causa alguns enroscos, algumas travadinhas durante o jogo, mas como eu disse, não é nada que torne injogável, não é aquele slow motion que transforma o jogo. Eu testei também com uma outra configuração de CPU. Eu emulei aqui no Ryzen 5 2600X uma configuração com 4 cores e 4 threads. E com isso nós temos o quê? Nós temos alguma experiência próxima do que nós teremos com o Ryzen 3 2200G ou com um Ryzen 3 1300X. Não sei se daria para incluir aqui como experiência aproximada um Ryzen 3 2300X, porque nós teríamos que trabalhar com clocks mais alto, e também a configuração de 4+0 no CCX, ou seja, sem o Infinity Fabric com 2 CCX de cada lado. Então, para a gente ter uma experiência aproximada, algo entre o 2200G e o 1300X, o que a gente pode aproximar ali também próximo de i3, próximo dos Pentium. Então, temos uma experiência para computadores de entrada. E com isso o que nós conseguimos? Será que é possível rodar com um processador de entrada? Bom, a combinação, como eu disse para vocês, deu muito certo. Mesmo com 4 cores e 4 threads, nós conseguimos ali algo bem jogável. Na verdade, ficou bem tranquilo para conseguir rodar ali perto dos 60 FPS, então tivemos uma média de 60 FPS com as mínimas ali na casa dos 45, mais ou menos. E se você quiser travar nos 30 FPS, como eu disse, sobra uma margem para você colocar mais alguns detalhes. Mas e se você tiver uma combinação com um CPUzinho de entrada e com uma GTX 1060, por exemplo, como faz? Bom, também vai dar para você rodar, você consegue uma experiência. Também travando nos 30 FPS ali ou deixando solto, você vai ter basicamente a mesma média que você tem com um processador mais forte, com um 2600X, mas nota-se que em alguns momentos você tem um gargalo sim de CPU, 4 cores e 4 threads é pouco. Justamente nesses momentos onde você nota a diferença entre DirectX 11 para DirectX 12 é onde acaba faltando o CPU, então é um momento ali que exige bastante do CPU, ele acaba batendo 100% e nós temos uma queda de desempenho. Então em alguns momentos você vai notar ali que vai ter uma queda de desempenho sim, e vai ser limitação do seu CPU. Como eu disse, se você quiser utilizar, mesmo com uma GTX 1060, se você quiser utilizar ali no médio, você vai ter as mesmas quedas, afinal, como eu disse, não é uma limitação pela qualidade gráfica, acaba sendo uma limitação pelo próprio CPU para empurrar, para instruir aquela quantidade de FPS naquelas qualidades. Então, claro que com uma GTX 1060 não faria muito sentido você diminuir tanto assim o gráfico. Porém, se você colocar alguma coisa ali entre médio e alto, você vai conseguir uma boa experiência com a GTX 1060 e com o processador de entrada. Se for o caso, você pode limitar ainda o seu FPS para 30 FPS e rodar no Ultra sem nenhum tipo de prejuízo. Vai ficar bem estável, afinal, as quedas que ocorrem ali são para casa dos 40 FPS. E qual é a conclusão? Você vai conseguir rodar Shadow of the Tomb Raider no seu PCzinho mais modesto? Sim, você vai conseguir rodar, vai ter uma boa experiência dadas as limitações do seu setup. A boa notícia é que mesmo com o modelinho de 2 GB da GTX 1050, você consegue ainda rodar. Claro, não vai ser uma experiência absolutamente maravilhosa como você terá numa 1070, numa 1070 Ti. Vale muito a pena jogar o Shadow of the Tomb Raider, ainda que você jogue numa qualidade mais baixa, porque a experiência do jogo é realmente muito bacana, galera. Eu vou trazer mais testes para vocês, vou trazer mais gameplays, eu quero o feedback de vocês. Como eu disse, foi possível rodar mesmo num PCzinho de entrada, passando aí por uma GTX 1060, uma GTX 1070 Ti. Então nós temos aqui uma qualidade muito bacana no jogo, nós temos ali uma imersão muito legal e o visual tá realmente maravilhoso. Realmente fiquei surpreso, dado que eu já joguei o Rise of the Tomb Raider e já fiquei impressionado na época com o próprio jogo. Hoje nós temos um jogo muito bacana, muito bem otimizado, é a primeira vez que eu vejo DirectX 12 funcionando de forma decente em qualquer coisa que não seja um game que acaba virando um benchmark, como o Ashes of the Benchmark ou Hitman, que acabou virando ali um jogo de benchmark. O Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider tem conteúdo suficiente para não se tornar só mais um jogo de benchmark e realmente vale muito a pena jogar. Vamos esperar para ver como vai rodar o jogo quando chegar a atualização para Ray Tracing e as RTX
20 estiverem em nossas mãos para teste. Se você gostou desse conteúdo, se você curtiu esse vídeo, deixa aí um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E eu quero saber de você, o que você achou do desempenho de Shadow of the Tomb Raider, como você achou que rodou aqui no nosso setup, você já tem ele aí, já está testando? Deixa aí os comentários e deixe sugestão para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!